Olá, muito boa noite para você. É muito bom estar de volta. Estou retornando de férias hoje com um assunto quentíssimo para você que nos assiste pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo site do Canal Rural. A gente reuniu um time de feras para a gente falar um pouquinho sobre MP do Agro, uma nova fonte de recursos para o agro. O que falta? O que falta? Será que o produtor rural está tendo acesso já a essa MP aprovada no dia, publicada no dia 7 de junho? Né? A lei que foi caneteada pelo presidente Jair Bolsonaro, passou pelo Congresso, e agora, será que ela está chegando ao produtor rural, depois de quase aí 3 meses de publicação? A gente vai conversar com o Ricardo Alfonsin, ele que é comentarista do Canal Rural e nosso braço jurídico aqui da equipe. Boa noite, doutor Ricardo Alfonsin. Boa noite, Suelen, boa noite, André, boa noite, Zé Ângelo, uma alegria estar aqui voltando com a live e no dia que tu voltas de férias, né? De férias, nossa querida Suelen aí. Que seja bem-vinda. Prazer. Obrigada, querido. O prazer é todo nosso. André Nassar, presidente da Biov. Boa noite para você. Oi, Suelen. Boa noite. Prazer estar aqui. Oi, Ricardo. Oi, Zé Ângelo. Olá, tudo bem, Zé André? José Ângelo Mazilo Júnior, ele que é secretário adjunto de Política Agrícola do MAPA. Boa noite, Zé Ângelo. Boa noite para você. Boa noite, Suelen. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente na companhia do André e do Dr. Ricardo. Esperamos que tenhamos uma noite bastante útil para o espectador aqui do Canal Rural. Sem dúvida. José, vamos lá, vou começar por você. A gente acompanhou todo o processo, né, de aprovação no Congresso, depois do presidente aí assinando, a MP do Agro se tornando efetivamente lei. Na época, quando a lei foi publicada, a ministra Tereza Cristina deu algumas declarações, falou até em mini-reforma da agropecuária brasileira, né? Essa MP, que a estimativa é que deve ampliar o crédito agropecuário em 5 bilhões de reais. A pergunta que eu te faço agora é direta. A gente está, no dia 7 de julho, completa 3 meses que a lei foi publicada, que a MP se tornou lei. Esses benefícios já chegaram até o produtor rural? Essa lei, ela visa mudar aspectos estruturais do crédito. Então, ela institui novos mecanismos, novos instrumentos, até então desconhecidos. Ela parte da liberdade contratual, ela dá liberdade com o mínimo de balizamento possível do Estado. E, então, com isso, essas novidades demandam um certo tempo para serem incorporadas. E, como se trata, como eu disse, de medidas estruturais, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para ver os efeitos dessa lei de uma forma perceptível, que o crédito para o agro esteja operando num nível diferente, num nível maior. Isso vai acontecer, vai ser muito mais do que 5 bilhões, mas, como eu falei, a gente precisa. Em alguns aspectos, pouco aspecto que precisa de regulamentação, que é a escrituração da CPR e o registro da CPR, isso ainda não foi feito. Então, hoje nós conversamos com o Banco Central, porque é responsabilidade da autarquia fazer isso, e eles vão começar a agenda para que, até o final do ano, esteja tudo pronto. E aí nós vamos conseguir, conforme essa regulamentação ficar pronta, conforme o mercado privado praticar os novos instrumentos, as novas faculdades, nós vamos conseguir perceber o crédito privado para o agro mudando substancialmente de patamar. Mas isso vai levar ainda um pouquinho mais de tempo. André, toco a bola para você. Qual é a tua interpretação de tudo isso, de toda essa discussão no Congresso? E o que isso vai mudar na agropecuária brasileira, essa injeção aí de possibilidades de novos créditos na questão das safras, na questão de investimento? Qual é a tua percepção? A minha percepção, olhando primeiro pelo setor, né, para o setor que eu represento, que eu trabalho, que são as tradings, né, as tradings fazem basicamente o crédito comercial, né, não é aquele crédito bancário, é aquele crédito em que o objetivo, na verdade, é financiar a produção e receber produto. Então, como é que a gente enxerga? Primeiro, a questão da gente ter informação e poder avaliar o risco quando a gente faz uma operação de um crédito comercial é muito importante para nós. Então, a possibilidade do registro da CPR numa entidade registradora veio para nós como um ponto muito positivo da lei.
a gente evidentemente tem preocupação disso não encarecer o crédito comercial, mas isso é outro assunto. Acho que o importante é trazer o fato de que a lei trouxe a obrigação de se registrar as CPRs e entidades registradoras, e resolvidas as questões de regulamentação, que o José Ângelo falou, que eu acho que a gente podia explorar um pouco, eu posso dar minha visão daqui a pouco, né? Mas isso vai reduzir, vai melhorar, reduzir o que a gente chama de assimetria de informação, porque quando uma trade for comprar uma CPR de um produtor ou fazer um financiamento numa CPR, ao acessar as informações que estão no registro dessa CPR, a gente vai poder medir o risco com muito mais precisão. E quando a gente mede o risco com mais precisão, isso tende a aumentar o volume de crédito, o apetite das empresas e tende a reduzir o custo desse crédito. Então, essa é a grande expectativa dessa lei no que diz respeito ao crédito comercial. Agora, tem regulamentações muito importantes que o Banco Central precisa fazer e que eu gostaria de falar um pouquinho mais tarde, ao longo do debate. Vamos falar sobre isso sim. Antes, eu queria agradecer muito a audiência que a gente está tendo nesse momento no Facebook. Licínio de Oliveira, Maria Solange, Máximo Ferrari, o Aldo César aqui com a gente também. Queria te convidar a fazer perguntas para os nossos convidados. Se você tem alguma dúvida específica, doutor Ricardo Alfonsin, André, Nassar da Biov, o José do Mapa, eles têm uma visão muito ampla sobre esse assunto e eles podem te ajudar. Mande suas perguntas pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos lá, Ricardo Alfonsin, o André Nassar tocou num ponto muito importante, que são regulamentações, discussões ainda que faltam ser feitas, principalmente com alguns órgãos de esfera governamental. O que falta ainda, doutor Ricardo? Vamos tentar entender melhor. Ô, Suelen, eu gostaria de antes dizer o seguinte, que essa lei tinha uma grande expectativa, né, que você falou no início sobre o que ela traria de novo, porque justamente o crédito hoje, mais de 50%, se fala até em 70%, 65%, está fora banco. Não são os bancos mais que têm a maioria do crédito em toda a atividade rural. Então, essa lei veio justamente para regulamentar esse crédito e trazer, como disse o Zé Ângelo, uma nova estrutura para esse crédito fora banco. Então, nós estamos tratando de tudo que é assunto onde não existe crédito bancário. Nessa situação foi criada, então, várias situações novas, né? Mas o que se esperava? Que ela chegasse e começasse a operar e trazendo essa tranquilidade, a segurança, de um lado, para as trades que precisam, para todo o resto da área comercial, que precisa ter a segurança jurídica, a segurança de quando conceder o crédito, de ter uma lei clara que pudesse estabelecer com critérios claros como se operaria isso. Mas o que ocorreu? Até a ministra Tereza Cristina reconhece isso. Toda essa expectativa ficou um pouco frustrada porque a lei justamente chegou junto com a Covid. E aí nós tivemos todo esse problema de ter que tratar de toda essa situação que se criou no país. E então ficou a questão da lei, a implementação dela, os novos instrumentos que ela está trazendo, como a cédula imobiliária rural, a CPR, moeda estrangeira para captação de recursos lá fora, todos esses instrumentos, como o patrimônio rural em afetação, ficaram ainda um pouco prejudicados nesse momento devido à crise da Covid e nós ficamos aí. Eu vejo que tanto o Ministério da Agricultura como o Banco Central, com toda essa situação que criou mais insegurança, terminou atrasando e está atrasando a regulamentação de muitas coisas para que ela realmente entre em prática. Depois também falaremos lá sobre o Fundo Garantidor Solidário, que visa dar uma solução para o endividamento, como também criar, no meu entendimento, criar condições de aquisição de bens e produtos com maquinário, especialmente, de forma coletiva. Não sei se o Zé Ângelo também vai colocar nessa condição. Então, são esses instrumentos que precisam de regulamentação para que haja tranquilidade e que, efetivamente, a lei passe a ter a função que ela foi criada e que esperamos muito dela, realmente, dessa nova estrutura do crédito
rural no país. Agora eu queria que o José falasse um pouquinho mais, o André depois pode complementar, já que ele trata, principalmente com as tradings, né? Eu acho que é muito importante a gente ter a visão do André Nassar, que é presidente da Biov, sobre esse assunto, é o crédito e investimentos estrangeiros aos produtores rurais brasileiros. É um mecanismo super importante nesse momento que a gente vive da Covid-19, né? Da pandemia do novo coronavírus. José, conta um pouquinho melhor para a gente, especifica, traduz um pouquinho melhor o que esse mecanismo que a MP do Agro traz representa e pode representar para o setor agropecuário. A gente partiu do diagnóstico simples de que trilhões e trilhões de dólares são investidos nos mercados internacionais a taxas negativas. O investidor paga para deixar o dinheiro depositado em banco. Enquanto isso, o nosso agro remunera as taxas que vocês conhecem, 10%, Sim. 15% ao ano. Então, por que esse dinheiro não vem para cá? O que é que está faltando? Nós pegamos a CPR e resolvemos adaptá-la para que seja o grande veículo para que esse dinheiro venha para o nosso agronegócio. Então, a primeira coisa que foi feita foi admitir que a CPR possa ser indexada em qualquer moeda. Então, hoje ela vai poder ser indexada em dólar, libra, euro, qualquer moeda do mundo e que ela para qualquer produto. Então, uma CPR está atrelada a determinada produção. Então, sem restrição nenhuma. Qualquer produto pode estar, a CPR pode estar indexada pela variação, pode remunerar pela variação de qualquer moeda estrangeira, pode ser adquirida por qualquer pessoa, pode ser emitido por qualquer pessoa. Então, é a amplitude máxima, a liberdade contratual. E com isso a gente espera facilitar esse ingresso de recursos de fora para o nosso agricultor, nosso agropecuarista. Perfeito. André, por favor. Então, aí, Sueli, eu acho que é importante comentar o seguinte, né? Tem digamos, a estrutura de financiamento e de captação de recurso das trades, as trades não operam tanto ou basicamente não operam com um sistema, por exemplo, de emissão de um certificado de recebíveis do agronegócio, que é o CRA, né? Que seria lastreado em CPRs em dólar, ou emitidas em dólar, conforme falou o José Ângelo. Eu entendo que esse mecanismo criado para a lei, ele é um mecanismo muitíssimo importante, ele vai certamente atrair esse capital para a produção, não só a produção agrícola, mas também para a própria agroindústria e, eventualmente, até para a indústria de insumos, né? Mas, assim, eu não estou vendo as trades como o primeiro veículo para viabilizar a emissão desses CRAs em dólar e aí, a partir do CRA em dólar, lastrear isso em CPR, em dólar e, dessa forma, financiar o produtor. Basicamente porque a trading ela não capta recurso no mercado de capitais, digamos assim. Então, eu estou vendo mais fundos, né? Quer dizer, aquelas estruturas que captam recurso no mercado de capital e que hoje não querem colocar esse recurso na agricultura porque não tinham as ferramentas, agora tem as ferramentas, que é a CPR emitida em moeda estrangeira, com um produto atrás dela também lastreado em moeda estrangeira, porque nós estamos falando de soja, milho, algodão, são todos precificados em moeda estrangeira, e isso viabiliza a captação de recursos em moeda estrangeira para que o investidor estrangeiro ele não corra risco cambial. Então, isso eu acho que vai gerar um apetite muito grande para o mercado de capitais vir financiar a agricultura. Não estou vendo as trades estimulando isso no começo, mas eu acho que as trades vão sim, à medida que o mercado vai se estruturando, elas também vão ter apetite, dado o conhecimento que elas têm de operar com CPR, ou seja, de comprar a CPR do produtor e estruturar essa cadeia para trás até o produtor. Então, eu acho que vão ter conversas interessantes entre empresas que embalam, montam essas CPRs, querem o produto,
com o mercado de capitais que tem interesse em investir numa operação bem montada e que a trade garante a operação. Então, eu acho que isso vai ser viável. Mas eu não estou vendo no curto prazo. Conforme o Zé Ângelo falou, quer dizer, essa é uma lei que traz muitas inovações e que o mercado devagarzinho vai aprender a lidar com essas inovações e aí elas vão decolar. Mas eu pergunto, Sueli, me permite? Eu pergunto para o Zé Ângelo nessa questão da moeda estrangeira. Deixa eu só fazer um esclarecimento rapidinho, Alfonsinho, porque o André falou muito em CPR, eu só quero esclarecer cédula do produto rural, só para a gente não ficar falando aí alguns termos que quem nos assiste não está. Alfonsinho, você fala e depois eu tenho uma pergunta para você, que chegou pelo Facebook. A ideia, a pergunta é a seguinte, Zé Ângelo. Essa questão da indexação em moeda estrangeira, nós já tivemos experiências desagradáveis no passado, na velha 63 caipira e outras operações em moeda estrangeira, que com a nossa volatilidade da moeda aqui no Brasil, agora temos o dólar, que aconteceu nos últimos dias, aí um exemplo, né? E nós temos aí dificuldade para o produtor, como é que ele teria alguma forma dele se precaver em relação a essa volatilidade do dólar quando houver a dívida em moeda estrangeira? Como é que vocês pensam que poderá haver essa segurança ao produtor? Produtor, primeiro a gente aprende com os erros, né? Então, o que acontecia com a 63 caipira, o que aconteceu com o leasing de carro, são exemplos que serviu para aprendizado do próprio sistema financeiro. A ideia de se proporcionar ao produtor, deixa eu usar o termo certo, porque o termo indexação é muito mal visto e eu me equivoquei. O melhor termo que tem é variação. Então, a CPE pode ser emitida com a variação cambial de qualquer moeda. E isso é exatamente para tirar a volatilidade cambial do fluxo de caixa dos produtores que, pelo tipo de produção, estão expostos à variação cambial. Então, quem produz commodity, por exemplo, e exporta, está exposto em variação cambial. É interessante que esse produtor atrele, então, os seus empréstimos, as suas dívidas, à variação cambial, que é o que vai fazer as receitas dele oscilarem também. Então, elas oscilam junto e garante aquela margem de lucro constante. Então, doutor Ricardo, a ideia é exatamente essa, não é expor o produtor, é proteger o produtor. Quem que vai decidir isso? O produtor e quem vai emprestar dinheiro para o produtor rural. Porque quem empresta dinheiro para o produtor rural tem seus modelos de risco de crédito, avalia a produção daquele indivíduo e o próprio produtor rural tem noção. Se ele planta hortifruti, por exemplo, para vender no mercado doméstico, dificilmente ele vai se interessar em atrelar qualquer dívida em dólar, tendo em vista que o fluxo de caixa dele de receita está atrelado aos reais. Então, confiamos numa nova ordem econômica, confiamos na liberdade de contratação, no discernimento das partes e proporcionamos, então, um mecanismo de hedge natural, sem que, com isso, produtor e emprestador precisem, além de contratar a CPR, e depois no mercado financeiro, gastar dinheiro com outra operação para fazer o hedge daquela operação. Agora, então, isso tudo pode ser feito com mais simplicidade num título só, que é a CPR com variação cambial. Expliquei, já doutor que você falou Ricardo? Explicou. Explicou? Já Obrigado. Que a gente está falando em simplificação, eu acho que essa pergunta é super pertinente, uma pergunta que chegou pelo Facebook, o Márcio André pergunta se essa lei vai conseguir diminuir os penduricalhos nos financiamentos agrícolas dos bancos. E eu coloco ainda mais uma questão na pergunta dele. É possível, é factível que essa lei traga algumas facilidades, algumas simplificações em alguns processos que são tão rechaçados pelo produtor? André, existe essa expectativa de facilitação e desburocratização de alguns acessos? Então, é que essa questão da burocratização ou vou usar um termo assim, reciprocidade, né? É uma operação que está mais associada aos bancos. Então, eu não consigo falar por conta do fato do que eu falei, né? Que o nosso financiamento é comercial, né? O que eu acho que a lei, que pode ser muito interessante, tá? É o seguinte: hoje, quando uma trading ela compra uma CPR de um produtor,
ela evidentemente ela tem que fazer, ela tem que montar as garantias daquilo, que em geral é um penhor de safra, né? Ou uma alienação fiduciária, que é algo que deve crescer por causa da nova lei. Essa operação de você ter que fazer as garantias, que é pegar o penhor de safra, isso leva a um registro no cartório, né? Ninguém quer registrar duas vezes. Uma coisa é o registro da CPR numa registradora, mas isso não impediu a manutenção do registro no cartório no momento que eu tenho que registrar a garantia. Idealmente, para nós, seria muito melhor se eu não precisasse ter que fazer o registro no cartório das garantias, que a própria CPR já estivesse garantindo tudo aquilo que eu preciso. Mas no meu entendimento... E se a gente conseguir chegar nessa fase, isso vai reduzir bastante custo para o produtor. Mas nesse aspecto do registro, eu acho a questão do cartório, o Zé Ângelo que me corrija, ela só será necessária se houver hipoteca, não é, Zé Ângelo? Eu acho que o penhor nem alienação, o registro na operação lá nas certificadoras é suficiente ou ainda vai a necessidade? Fora o registro de imóveis é outro assunto do aspecto da hipoteca. Mas no aspecto de outras garantias também teria que ir ao cartório? Eu posso responder isso, Ellen. A primeira pergunta sobre a venda casada, sobre os penduricalhos... Claro, por favor, fica à vontade. Toda medida que aumentar o crédito vai diminuir a dependência que o produtor tem por aquele crédito oficial naquela mesma agência bancária, porque ele terá outras opções. O problema do penduricalho é que hoje o produtor é refém daquela agência para conseguir aquele crédito oficial e aí desequilibra a relação de consumo, fazendo com que, pelos inúmeros relatos que a gente tem, quando o produtor entra na agência bancária, além para levar o crédito, tem que comprar um título de capitalização, tem que comprar um consórcio, essa impostura, literalmente, que a gente vê isso. O MAPA está a par disso, fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, nós lançaremos a plataforma de denúncia anônima em meados de julho para acabar com isso. E nós estamos atacando esse problema, desculpe me repetir, mas me repetindo, democratizando o crédito, universalizando o crédito privado, para que o produtor não tenha alternativas e, com isso, esvazie o poder de barganha de quem quer lhe empurrar penduricalho quando ele precisa do crédito oficial. Então, isso eu respondo a primeira pergunta. A segunda pergunta, posso responder também, Sueli? Que o doutor... Claro, fica à vontade, José, fica à vontade. Então, assim, a questão, o registro CPR é para baratear a CPR. Ela barateia a CPR, empodera o produtor rural. O produtor rural vai passar a ter seus dados, seu relacionamento com credores, tudo nas registradoras. O produtor rural vai poder dar sua senha de consulta para quem ele quer emprestar dinheiro, para ir lá baixar dados e lhe dar uma taxa de juros mais competitiva. E nós não conseguimos levar toda a CPR, ou seja, CPR mais garantia para as registradoras. Agora, então, o que ficou de fora? As garantias. De fato, até o penhor rural também ficou em cartório. E nós vamos trabalhar em próximas rodadas para levar, especialmente, penhor de safra para as registradoras. Já estamos trabalhando nesse modelo, né? E eu gostaria de dizer que nós não temos nada contra cartório. A gente tem contra tecnologia defasada de registro. Se nós não tivéssemos a Lei 6.015, a Lei de Registro Público, e fôssemos começar hoje no país, como nós vamos registrar os atos jurídicos para eles terem validade e eficácia contra terceiros? Como que nós faremos isso? Certamente nós não usaríamos as estruturas atuais que os cartórios têm. Nós iríamos, evidentemente, para as registradoras reguladas pelo Banco Central, que é um padrão mundial. Hoje, o Banco Central dos bancos centrais, quando algum país chega lá, mesmo um país desenvolvido, onde é que tem registro de título bem feito? Vai lá no Brasil. Nós somos referência mundial, porque nós temos um registro barato, simples, padronizado e seguro. Então, essas características são superiores àquelas que as tecnologias de cartório oferecem para registro. Então, é evidente que a gente quer o ambiente de negócio do Brasil nesse outro ambiente.
mas nada impede que os cartórios venham para esse ambiente. Inclusive, a lei prevê isso. Houve um veto, que infelizmente não passou, onde a gente autoriza os bancos a montar essas estruturas, autorizamos os cartórios a montar essa estrutura regulada pelo Banco Central e oferecer o melhor registro do mundo, porque eles têm condição de fazer isso. Então, na verdade, nós do MAPA depositamos muita expectativa nos cartórios. Eles são profissionais de registro, eles têm condição de entrar nessas novas tecnologias, e vou dizer uma coisa, esse mercado de recebíveis no Brasil vai multiplicar por 20, porque a nossa sociedade vai querer alternativas de poupança, o sistema financeiro não vai remunerar sequer a inflação, e a saída de todos os países para o mercado de capitais, e mercado de capitais em cima de recebível bem depositado. Se os cartórios vierem, eles vão surfar nessa onda, ajudar o país, e é isso que a gente espera deles, tá? Sem Obrigado. dúvida. Doutor Ricardo, chegou uma pergunta que eu queria que você respondesse, o Diogo mandou pelo Instagram, como é que fica na hora da frustração, quando tiver que prorrogar via resolução do Banco Central? Você saberia responder? O Zé Ângelo tem origem no Banco Central, mas eu quero dizer o seguinte, se tiver que prorrogar, vai ser uma questão de um crédito privado, completamente privado, as partes vão ter que negociar como é que vai ser essa prorrogação, se houver algum, poderá, né, e haver terá que haver uma negociação entre as partes para que haja essa prorrogação. E só dando um gancho aqui na questão dos cartórios, pelo país inteiro nós estamos com um problema, como saiu pela lei o primeiro registro, que era o registro da cédula, que era pelo valor da cédula, justamente para baratear essa operação, os cartórios passaram a utilizar no segundo registro, que é o da garantia, não por aquela taxa fixa que eles tinham, mas pelo valor da cédula, que aumentou tremendamente o valor das custas dos cartórios. Aqui no Rio Grande do Sul, a Corregedoria de Justiça baixou uma portaria terminando com isso, determinando que o segundo registro não pode utilizar o valor da cédula e manter aquele padrão que tinha antes, que é R$100, R$150 por registro. Estava sendo cobrado 14, 15, 20 mil reais pelo registro de uma cédula. Então, isso aqui se resolveu, mas eu sei que nos outros estados ainda temos sérios problemas em relação a isso. Eu gostaria, assim, de fazer um questionamento ao André. Como é que ele enxerga essa questão do patrimônio rural de afetação, em afetação, como garantia da cédula? Porque é uma situação bastante cara para o produtor estabelecer essa garantia, que ele vai ter que fazer georreferenciamento, ele vai ter que separar uma área, vai ter que registrar essa área separadamente para poder dar em garantia. E essa garantia, como é que tu enxerga, André? Ricardo, olha, eu acho que a ideia é muito boa, mas acho que se o produtor realmente fizer a afetação da área dele, e se a gente casar bem, quer dizer, eu estou fazendo uma operação de financiamento da produção dele, em troca disso, ou vou fazer um barter, né? Vou receber produção em troca disso e a área bem definida, ou seja, aquela área afetada, bem definida, georreferenciada, eu acho que isso pode funcionar muito bem. Mas o produtor vai ter que fazer a lição de casa. Não tem como os financiadores fazerem por ele esse processo. Então, ele vai ter um custo adicional, né? É um custo adicional. Agora, pode ser interessante, eu acho que à medida que, se for ficando claro que você afetar, você vai reduzindo o custo e vai dando mais capacidade do produtor se financiar, eu acho que o produtor pode se interessar sim em fazer. Porque esse patrimônio rural em afetação, ele vai servir para a cédula imobiliária rural, também para a CPR, mas especialmente para a cédula imobiliária rural, que depois irá pelo mercado, através de CRAD, de outros títulos, para gerar. Mas é uma operação bastante complexa, que eu acho que ainda vai ter um bom tempo para que ela possa começar a andar. O que te parece?
Não, eu concordo. Eu acho que vai demorar um bom tempo, mas eu acho que se ela funcionar, ela vai, assim, o produtor vai ganhando confiança. Mas realmente eu acho que a questão de você fazer emissão de CRA com variação cambial, eu acho que vai chegar primeiro. Isso lastreado, ele montado com CPRs, eu acho que isso vai chegar primeiro. José, eu tenho uma dúvida que chegou aqui pelo Instagram. Diego perguntou o seguinte: por que não tiram os cartórios da jogada? Os cartórios cobram muito caro. Foi como eu falei, não é questão de tirar os cartórios da jogada, eu tenho todo um regramento constitucional, legal, Sim. dispondo sobre o registro público dos atos jurídicos. Então, teria que ter uma reforma muito mais profunda. E tirar de uma hora para outra não beneficiaria também ninguém, porque causaria muito distúrbio nesse mundo de registro público. O que nós temos que fazer é dar passos firmes na direção das melhores tecnologias. Tem espaço para todo mundo, o nosso mercado de recebíveis vai crescer enormemente. Nos Estados Unidos é 50% do PIB, essas finanças estruturadas, corresponde a 50% do PIB deles. No Brasil, 3% do nosso PIB. E nosso agro vai crescer muito, nossa economia vai crescer muito. Então, aquele dado que eu falei de 20 vezes não é exagero, não. Esse mercado de recebíveis vai crescer 20 vezes, mas ele só se sustenta com bom registro em alta tecnologia. Estamos esperando os cartórios virem para cá. Então, perdão, esqueci o nome da pessoa que perguntou. Como é que é o nome, Sueli? É o José... É o Diego, perdão. O GC é a próxima pergunta. Diego, chegou pelo Instagram. Perdão. Então, Diego, o que a gente está esperando é isso. Cartórios, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de vocês. Entre no mundo digital, entre no mundo das melhores tecnologias, porque toda a sociedade precisa. Quem poupa e quem investe, e quem aplica e quem produz. Então, estamos esperando os melhores registros para deslanchar o agronegócio, deslanchar a nossa poupança popular. Então, é nesse sentido, Diego, não é tirar do negócio, mas é trazê-los para o bom negócio, porque eles têm muito valor a agregar também. Mas também não dá para esperar. Então, a gente promove essa migração e os cartórios, com o tempo, aderem a ela. Perfeito. Esse é o princípio. Sueli. Senhores, a gente tem mais... Só um minutinho, deixa eu dar um recadinho, doutor Ricardo. A gente está se encaminhando aí para os últimos 6 minutos da live. Eu preciso entregar pelo menos 8h25 para o leilão. Vai Passou faltar rápido, 90% dos assuntos. Exatamente. Quando o papo é bom, o tempo corre, né? O tempo voa, mas vamos lá. Vamos elencar aí. Doutor Ricardo, me ajuda a conduzir. Qual assunto... você falou que várias coisas ficaram pendentes. Eu coloco assim, nós temos duas situações assim, uma para que o negócio se torne mais seguro, até pela questão hoje, pela questão do crédito, que está muito seletivo, né? Nós temos a questão que ficou uma discussão grande sobre a recuperação judicial, se a CPR vai ser afetado pela recuperação judicial, se não vai ser. Esse é um tema que preocupa a todos. Outro tema é que o Fundo Garantidor Solidário, essa é a primeira pergunta para o José Ângelo, é o seguinte: você entende esse Fundo Garantidor Solidário, ele se presta mais para solução do endividamento anterior, que eu não creio, não vejo a menor possibilidade que isso aconteça na minha avaliação, mas eu acho que ele tem um fundamento importante até para novos financiamentos de aquisição, vamos dizer assim, de um grupo de produtores que quer comprar um secador, quer criar um armazém, alguma coisa. Eu não sei se no entendimento da lei tinha essa finalidade de que eles, nesse fundo garantidor solidário, possam fazer esse investimento em conjunto, né? Porque às vezes um não pode, mas 10 poderiam comprar um armazém, se ele se prestaria também para esse tipo de operação. Ele se presta para qualquer crédito, ele é uma forma de garantia adicional. Então, se é um crédito que vai substituir outros, ou seja, uma renegociação, ou vai ser crédito novo, o FGS, o Fundo Garantidor Solidário, pode ser instituído. Vai depender da iniciativa de quem? Do credor, uma instituição financeira, e os devedores se reunirem e deliberar. E tem que ser com a instituição financeira se uma indústria quiser vender lá
o seu armazém, seu silo, isso aí não poderia ser junto também a um fornecedor? Pelo regramento atual, está dentro do sistema financeiro FGS. Inclusive, no aprimoramento da lei, que a gente vai propor, a lei é algo vivo que está em constante evolução, a gente quer levar o FGS para todo o crédito que vai atuar no negócio. Tá? E temos esperança. E a questão da recuperação judicial para atender o tempo aí que nós estamos? A preocupação de que a CPR termine perdendo o atrativo dela por não ser que a recuperação judicial venha a tirar a sua condição dela não ser incluída na recuperação judicial. A pergunta para mim ou para o doutor André? Para mim? Não, para você. Olha, a questão é o seguinte, a questão da recuperação judicial tem que ser discutida em lei própria. O próprio setor, o próprio segmento está discutindo isso, a Lei 11.101. E na CPR, o que foi feito? Foi feito o seguinte, é uma faculdade do produtor rural. O produtor rural ele pode declarar se o bem que ele está dando em alienação fiduciária é ou não essencial para a sua atividade. É o produtor, isso é uma faculdade do produtor. Se o produtor, a pessoa que, de fato, que é 99,9% dos agricultores brasileiros, precisam de uma taxa mais barata e querem se comprometer e dizer esse bem não é essencial para a minha atividade, com isso valendo uma taxa melhor, ele vai poder fazer isso. Então, a lei da CPR avançou até aí, deu uma faculdade para o produtor rural, para ele se destacar e sair dessa encrenca e ele assumir que o bem que ele está dando em alienação fiduciária não vai ser... É importante isso também para o André, que essa declaração do produtor sobre a essencialidade, ela está ligada a bens de capital, ou seja, a máquinas, a bens armazéns, todas essas coisas que compõem o patrimônio do produtor. O produto que está em garantia da CPR, no meu entendimento, não é bem de capital. Esse produto não estaria dentro dessa essencialidade. Parece que está havendo uma falta de compreensão desse assunto. Quando declara a essencialidade, não será no caso de um produto que está garantido à CPR. Não sei se o André também entende assim. Não, eu entendo como você, Ricardo. Por isso que eu ainda estou bastante preocupado com a questão do produto que é dado, digamos, em garantia de um financiamento, o que vai acontecer com esse produto. Porque, no nosso entendimento, não precisa nem ser a CPR, basta ser o produto, né, vinculado a ela, que esse produto, se o produtor voluntariamente falou, eu quero ser financiado em troca da produção, essa produção não deveria ser objeto de recuperação judicial, na nossa leitura, sob pena de colocar esse sistema de crédito comercial em risco. Muito bem. E outra questão que eu acho importante... Eu preciso ir para a última rodada. Ricardo Alfonsin vai querer assim... Vai ficar triste comigo, mas infelizmente eu tenho que ir para a última rodada. Eu tenho que dar 1 minuto e meio para cada um para a gente ir encerrando. Peço desculpas, mas a gente, infelizmente, o tempo é limitado. Vamos lá. José Ângelo, por favor, você tem 1 minuto e meio para suas considerações finais sobre a MP do Agro. MP não, né? A lei, né? A lei, é a lei. Nós inauguramos uma nova fase legislativa e prevalece a liberdade contratual. Então, como recado final se for contratar os instrumentos que estão previstos na lei e tiver dúvida, contrate, por favor. Em caso de dúvida, contrate. Agora se mudou a lógica, o Estado liberou a contratação entre privados, o Estado monitorará e, se precisar, corrigirá alguma tipicidade posteriormente. Mas a regra é contrate, exerça a faculdade que lhe foi dada, empresário, a liberdade e, na dúvida, como eu falei, na dúvida, contrate. Fala valiosa do José Ângelo. José, obrigada. Daqui a pouco a gente se despede. André Nassar, presidente da Abiov, você tem 1 minuto e meio. Eu só queria comentar da relevância, da importância agora dessas regulamentações, sobretudo que estão ligados ao Banco Central, mas tem outras coisas também que são importantes aí de serem feitas. Por exemplo,
O registro de CPR vai ser feito em várias registradoras, então tem que ficar claro para nós que vai haver um sistema onde todas essas CPR registradas vão estar acessíveis, né? Conforme o Ângelo falou, para a gente poder buscar as informações, eu acho que isso vai acontecer. Segundo, exatamente o que da CPR, quais informações vão ser colocadas no registro. Quanto mais informações, menor a assimetria de informação, melhor é para o mercado de crédito. Isso tudo vai ser objeto de regulamentação do Banco Central. Então, eu acho que é muito importante também se discutir isso. E, por fim, essa questão dos tais dos dois registros, o registro da registradora e, se tiver um penhor, o registro no cartório. Tem que pensar bem como é que essas coisas vão ocorrer, porque, no fundo, é o registro do mesmo produto. É o mesmo produto que está por trás e agora é uma operação nova que não pode gerar insegurança jurídica nem custos adicionais para ninguém. Obrigado mais uma vez, Sueli. Obrigada, André. Ricardo Alfonsin, nosso comentarista do Canal Rural e nosso braço jurídico aqui no Canal Rural. 1 minuto e meio, certinho. O importante também lembrar é que esse registro ele vai se operar a partir de janeiro do ano que vem. Ainda temos aí esse período aí, até janeiro, vacácio legis aí para poder regulamentar tudo isso. Precisaríamos 3 programas para tratar dessa lei, porque ela realmente traz muitas novidades, nós não conseguimos, nem 1/3 dela conseguimos analisar hoje. Mas eu trago uma coisa importante também no aspecto da garantia, que a alienação fiduciária, no meu entendimento, para as trades, vai ser uma das principais garantias, porque antes da lei, o STJ não admitia alienação fiduciária de produto, dizendo que era um bem fungível, não podia ter alienação fiduciária, em função disso, anulava quando tinha essa garantia. E agora a lei estabelece a possibilidade da garantia da alienação fiduciária de produto. Então, isso é uma coisa importante, traz mais essa segurança jurídica para o contrato, e isso vai melhorar muito a operação, dar mais liquidez, mais segurança para quem estiver emprestando, e isso me parece também deve ser destacado na lei, nesse nosso pequeno espaço que tivemos hoje aqui, sobre esse tema tão importante. Eu agradeço a vocês todos. Infelizmente, sem dúvidas, eu acho que a gente vai abrir espaço muitas vezes para a gente falar sobre isso, porque a lei do agro, né, a gente falava em MP, mas a lei do agro ela vai realmente mudar muita coisa nos processos. Eu queria agradecer os nossos convidados dessa noite, José Ângelo Mazilo Júnior, secretário adjunto de Política Agrícola do MAPA. Boa noite, obrigada, José. Boa noite. André Nassar, presidente da Biov, obrigada por ter aceito o nosso convite. Volte sempre, André. Obrigado, Suelen. Prazer estar contigo e com o doutor Ricardo, principalmente, e claro, com o Zé Ângelo também. Prazer é todo nosso. Ricardo Alfonsin, obrigada pela parceria de sempre, meu amigo. Uma honra. Eu tive a alegria, o André, que já foi nosso colega aqui no canal, comentarista, há algum tempo atrás, e também prestava consultoria aqui para o IRGA, André. E hoje, essa semana, o IRGA está fazendo 80 anos, certamente. Olha, lembrando do seu importante trabalho no IRGA aí, há algum tempo atrás, na importante assessoria que vocês fez para eles aqui. Então, a longa história. Um abraço ao Zé Ângelo, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí, com muita clareza, com muita competência. E isso é importante, ter no governo pessoas com conhecimento como vocês e outros queridos aí, como o nosso querido Wilson Vasco, já me deu a honra aqui de uma live também. Obrigado a todos. Obrigado, uma ótima noite. Essa foi mais uma edição do CR News, esse projeto tão bacana e especial que o Canal Rural está implementando em todas as plataformas digitais. Te agradeço a companhia, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Te desejo uma ótima noite e uma ótima semana. Até a próxima.